Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça Mais da Infomoney, com o objetivo de trazer alternativas de investimento para a gente, para os investidores. Então, hoje o tema do programa é investimento no exterior e para isso a gente conta com a presença da Gabriela Santos, estrategista global do JP Morgan, e do Adriano, responsável pela distribuição. Prazer ter vocês aqui, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, a gente tem acompanhado um cenário de muitas incertezas aqui dentro no mercado local. Então, para isso, a gente tem visto grandes oportunidades no mercado global. A gente sabe que o tamanho do mercado global é muito maior do que o que a gente tem acesso aqui dentro. Então, para isso, eu queria pedir, primeiramente, para o Adriano contar um pouquinho mais para a gente. Adriano, conta para a gente um pouquinho mais do JP Morgan. Como é que vocês estão posicionados, por favor? Tá bom. Bom, boa tarde, Felipe. Boa tarde, amigos da Infomoney. Bom, rapidamente, só para apresentar o JP Morgan, acho que é até importante, entra muito no contexto assim, do conhecimento da Gabriela, que é a nossa estrategista, que vai falar daqui a pouquinho. O JP Morgan hoje em dia é uma das principais instituições financeiras do mundo, acho que quase todos aí, é uma marca bem conhecida, né? E também como gestora de recursos. Hoje em dia, a gente é uma das principais gestoras do mundo, né? Hoje em dia, a gente é a quinta maior gestora. A gente gere 1,8 tri sob gestão, né, que a gente pode ver aqui na página, que tem um resumo aqui da asset do JP Morgan. Só para dar um pouco a dimensão do tamanho do volume que a gente gera em fundos de investimento, esse 1,8 tri de dólar representa mais de 3 vezes o tamanho da indústria de fundos brasileira, né? E esse 1,8 tri, na verdade, ele está distribuído globalmente, ou seja, a gente tem equipes de gestão em cerca de 40 países, né? E hoje em dia são cerca de 1.300 gestores e analistas, né? E esse grupo ele está constantemente se falando, que para a gente dá um grande diferencial, né? Aqui no Brasil, especificamente, a gente já conta com quase 60 pessoas e a gente já gera um volume sobre recursos de mais ou menos 25 bilhões de reais, né? E eu acho que é importante essa capilaridade, essa presença global, que acaba que a gente consegue trazer soluções bastante abrangentes, ou seja, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente consegue oferecer soluções desde a renda fixa, passando por multimercados e fundos de ações, e até a parte internacional, que é um tema que a gente vai abranger logo mais. Perfeito. Eu acho que isso é um ponto muito importante, Adriano, porque como a gente está colocando aqui, no cenário que a gente vive hoje, a gente tem realmente olhado muito para fora. E importante que a gente tenha equipes que tenham know-how de lá de fora, que tenham conhecimento dos mercados de lá de fora para atuar da melhor forma possível. Então, sem dúvida nenhuma, essa capilaridade que você colocou, estar posicionado em todas as partes do mundo, isso daí faz muita diferença na hora de gerir os recursos, certo? Perfeito, perfeito. Acho que a ideia é justamente essa. Então, perfeito. Gabriela, se você puder contar para a gente um pouquinho como é que você, já que você é estrategista global do JP, o que vocês estão pensando, como é que vocês estão posicionados em relação a todos esses ativos que a gente tem acesso no mundo? Perfeito. Só para dividir primeiro uma ferramenta que a gente tem muito interessante, exatamente para compreender bem o cenário internacional. Aqui a nossa ferramenta, o Guide to the Markets, do Brasil, que é um livrinho com vários gráficos e vários slides interessantes, que a gente usa muito para ilustrar alguns temas internacionais que a gente vê. Aqui eu gostaria de dividir os meus 5 top slides aqui do nosso Guide to the Markets, do livro, exatamente para ilustrar quais são alguns temas que a gente vê na economia global. Primeiro, olhando assim para o mundo inteiro, como a gente vê o crescimento e as oportunidades. Como a gente já comentou aqui, a situação local no Brasil é muito difícil, mas isso é um tema em muito do mundo emergente. Ou seja, não é só uma desaceleração econômica no Brasil, é isso que a gente está vendo em vários países emergentes. Então isso já começou há uns 3 anos atrás, quando começaram a cair os preços de várias das commodities, né? Foi aí que a gente viu já várias pressões e muito emergente. E esse ano a gente está vendo a China crescer menos, o que também impacta muito do mundo emergente. Perfeito. Um dos meus slides que eu mais gosto aqui do nosso guide é esse 24, que a gente pode mostrar aqui na tela, que a gente está colocando aqui como a gente vê a temperatura global, como a gente vê o crescimento. Ou seja, se a cor está ficando verde, forte, quer dizer que essa economia está acelerando, está aquecendo, está mostrando um crescimento bom. Aí se a cor vai ficando mais amarela, laranja, vermelha, aí a coisa tá pegando, tá realmente desacelerando o crescimento. E o que a gente consegue ver bem nesse slide é exatamente muita cor vermelha aqui na parte inferior da página, que é exatamente onde a gente tem muitos países emergentes, né? Olhando aqui na parte inferior, a gente vê o nosso Brasil,
uma cor bem vermelha, então mostrando esses problemas econômicos, mas tem também essa cor vermelha em outros países emergentes, como a China, a Coreia. É uma desaceleração em muito desses países emergentes, ou seja, antes os países emergentes eram quem liderava o crescimento global, né, alguns anos atrás. E agora isso já está mudando, ou seja, agora são esses países de cima, os países mais desenvolvidos que estão crescendo mais. Não mais, mas está com um ritmo melhor de crescimento. E aí que a gente vê muito a cor verde aqui na página. Estados Unidos, Reino Unido, muito verde na Europa, voltando a um crescimento positivo também. Então, pensando em oportunidades de investimento, seria muito mais olhar para fora dos emergentes, não só do Brasil, mas em geral olhar exatamente para essa melhoria nos Estados Unidos, na Europa. É aí que a gente vê as oportunidades. Entendi. Então, acho que está mais do que claro que esse acesso que você tem, inclusive, aos principais países desenvolvidos, isso hoje traz com a economia que a gente está encontrando uma possibilidade até de entrar em economias que não só são mais desenvolvidas, como estão crescendo mais e estão mais estruturadas hoje em dia. Exatamente, ou seja, as oportunidades, especialmente pensando em comprar bolsa ou comprar ativos de mais risco, realmente seriam nesses países mais avançados, assim. Acho que é importante colocar, assim, quando a gente olha a economia numa perspectiva mais de longo prazo, a economia é cíclica, né? Como todos nós sabemos. E a gente viveu aí, basicamente, dos anos 2000 até 2, 3 anos atrás, um momento que era claramente favorável aos países emergentes, né? Crescimento demográfico, commodities aí puxado por China. E os próprios países emergentes fizeram um dever de casa bem razoável, né? E, em paralelo, você teve problemas estruturais nos países desenvolvidos, né? Que eu acho que o epicentro disso foi a crise de 2008. E agora o eixo está mudando novamente. Isso que eu acho que é importante as pessoas terem em mente. Ou seja, a coisa está voltando, né, como a Gabriela colocou aqui nesse mapinha, a cor verde está sendo majoritariamente nos países desenvolvidos. Ou seja, eu acho que é um novo ciclo, né, que na verdade está só começando. Né? A gente está falando aí de um movimento que começou há cerca aí de 3, 4 anos. Exatamente, perfeito. Então tá bom. E no mais, como é que vocês estão vendo a economia global com essa relação com a economia local? Então, o que a gente espera é realmente que ainda a gente possa ver uma piora ainda em termos de dados econômicos no Brasil e muito do mundo emergente também. Claro que vai virar, mas infelizmente a gente não tem ainda muita visibilidade de exatamente quando a economia vai começar a melhorar aqui no Brasil. Então, realmente a gente está focando muitos investimentos nesses países que estão mais verdes. Então, a gente realmente acredita estruturalmente em ter investimentos internacionais, especialmente nesse cenário mais desafiador que a gente está vivendo. Então, olhando mais para os Estados Unidos, olhando para a Europa, é aí que a gente vê o crescimento e as oportunidades. Entendi. E mesmo que a gente já tenha visto até um movimento de bolsa americana tendo subido recentemente, você acha que ainda assim existe espaço? E quando a gente está falando de fundo de investimento, que principalmente tem acesso a diversos mercados, como é que você vê esses movimentos, não só de bolsa dos Estados Unidos, mas também bolsas na Europa, que a gente tem acompanhado bastante também. Então, assim, você acha que ainda tem espaço? Como é que vocês trabalham todos esses diferentes mercados, não só bolsa, naturalmente? A gente está falando também de mercado de juros, mercado de câmbio, principalmente. Eu diria que olhando internacionalmente, a gente está muito mais focado, ver mais oportunidades em bolsa, ou seja, comprando ações, digamos. E olhando em renda fixa seletivamente, especialmente aquela renda fixa de mais alto rendimento que tem nos Estados Unidos e na Europa. Eu menciono bastante Estados Unidos e Europa porque são realmente as regiões que estão crescendo mais rápido. E é absolutamente verdade, essa história Estados Unidos não é uma nova história. Ou seja, a Bolsa Americana já vem subindo desde 2009, teve retorno de mais de 200% nos últimos anos. Então, a gente está esperando uma desaceleração, mas ainda que a Bolsa continue subindo, porque a economia americana continua muito boa ainda. A gente pode ilustrar isso, tem um slide aqui, que é o próximo. Esse slide aqui a gente está lembrando o que é importante para a economia americana, né? Aqui a gente tem esse gráfico aqui à direita, a gente tem um círculo vermelho na parte maior da economia americana, que é o consumo, ou seja, o que realmente mexe a economia americana é o consumidor americano. O que eles estão comprando de carro, de roupa, indo a restaurante, viajando,
Esse é realmente o motor da economia americana. E esse consumo está voltando só agora. Ou seja, a memória da crise ainda estava bem recente para os americanos, né? E é só agora que eles estão voltando a consumir mais. E isso vai ajudar com que o crescimento americano continue forte por mais alguns anos, né? Aqui forte a gente não quer dizer 3, 4% de crescimento, mas na média que a gente vem vendo nos últimos anos, de um crescimento de uns 2, 2,5%, que para uma economia grande como a dos Estados Unidos já é muito bom. Então, com essa esperança de um crescimento que continua, a Bolsa Americana pode continuar a subir também. Mas a expectativa é de uma subida um pouco mais lenta do que nos últimos anos. Então, tem que ser um pouco mais seletivo na Bolsa. Bolsa tende a subir, mas muito calcado principalmente pelo consumo, que segue crescendo nos Estados Unidos. E aproveitando o gancho, como é que você vê essa relação que tanto se discute hoje em dia de taxa de juros nos Estados Unidos com o consumo que vem aumentando, dada a relação inflação-taxa de juros? Como é que vocês estão pensando com relação a esse tema? A gente já vem pensando há um bom tempo que a economia americana já está forte o suficiente para começar a aumentar juros nos Estados Unidos. Ou seja, a economia americana já está no 7º ano de crescimento, ou seja, a crise já está 7 anos atrás, já vem se recuperando bem, a taxa de desemprego continua caindo, está bem baixa lá. Eu diria que os dados são exatamente os opostos que a gente vê no Brasil, ou seja, tem o desemprego caindo, a confiança do consumidor bem alta, preço de gasolina caindo, setor imobiliário melhorando, muitos fatores positivos, ou seja, não merece ter uma taxa de juros a 0%. Então, a gente já está esperando que o Fed comece, o Banco Central americano, o Federal Reserve, já comece a subir os juros ainda esse ano, em dezembro. Mas o fato a lembrar é que eles só vão subir os juros bem, bem devagar. Ou seja, não vai subir os juros de volta a 3%, 4%. Vai ser bem devagar. E eles só vão fazer isso exatamente porque a economia está cada vez melhor nos Estados Unidos. Com a economia se reestruturando, eles ganham espaço para aumentar essa taxa de juros. Você acha que isso pode impactar a Bolsa ou você acha que isso já está sendo, inclusive, precificado pelo mercado? Não, a gente, olhando historicamente, a Bolsa não cai porque começam a aumentar juros. Ou seja, exatamente lembrando por que o juros está subindo. Porque a economia está indo muito bem. E por isso as companhias continuam a ganhar bastante dinheiro, que ainda justifica a Bolsa subir. Então, historicamente, a gente tem visto isso, né? O Banco Central americano sobe juros e a Bolsa sobe também. Então, a gente não acha que isso vai interromper a subida na Bolsa. Só até para pegar um gancho, Felipe, que eu acho que é importante, assim, a Bolsa brasileira, né, ela vem num período aí muito difícil, né, de muita volatilidade, e já um período longo aí que a gente não consegue ter uma performance interessante, né. Quando você vai para países desenvolvidos, aí principalmente Estados Unidos, que é 50% da capitalização mundial da Bolsa, né, que é mais cerca de 35 tri aproximadamente, lá fora, se você pegar um gráfico, por exemplo, do SP500, que é o principal índice da Bolsa, nos últimos 100 anos, você vê claramente que quem tem Bolsa no longo prazo, você é devidamente remunerado. Ou seja, o que eu estou querendo colocar com isso? Ou seja, o capital sob risco lá, bem alocado, você consegue ter um prêmio que recompensa, entendeu? Diferente do ambiente da Bolsa brasileira em função das muitas oscilações que a gente vem tendo aí, principalmente nesses últimos 5, 7 anos. E eu acho que às vezes as pessoas ficam com medo que a Bolsa americana vai despencar quando o Fed começar a subir os juros, porque tem um mito de que a Bolsa só subiu por causa da liquidez do Banco Central, o que não é verdade, ou seja, as companhias americanas nos últimos anos têm tido lucros enormes, recordes. Então a Bolsa vem subindo baseada em fundamentos positivos, não é só a liquidez do Banco Central. E isso naturalmente vai se refletir no preço dos ativos que estão na Bolsa, então os fundos que estão posicionados em Bolsa conseguem aproveitar esse momento. Exatamente. E eu acho que o que o Adriano colocou é muito importante, porque a gente está falando de uma Bolsa que historicamente sempre trouxe o alfa, né, ou seja, esse diferencial de ganho que o investidor de longo prazo, principalmente quando ele está posicionado, ele busca. Quando você está na Bolsa, você naturalmente tenta ganhar um pouco a mais, esperando que no longo prazo você vai ter esse retorno. E a Bolsa americana, historicamente, ela prova que você está disposto a pegar esse tempo de investimento e dedicar a esperar retorno, normalmente você é recompensado por isso. Perfeito.
E com relação a esse cenário global, Gabriela, aproveitando para a gente já poder entrar nas vantagens do próprio produto, você tinha falado dos slides, você tem mais alguma para passar para a gente? Esses são meus 2 preferidos, aí olhando um pouco, virando a história para um outro país desenvolvido que a gente mencionou, que é a Europa. Então, Estados Unidos já vem crescendo há 7 anos, aqui a gente mostra no slide superior à esquerda, a linha cinza é o PIB da Europa. Você vê que, na verdade, eles sofreram 2 recessões lá na Europa, né? Então, é só agora que está voltando a um crescimento positivo, como a gente pode ver aqui. No segundo trimestre, a Europa já está crescendo perto de 2%. Então, é uma região muito interessante que finalmente está voltando a crescer bem. E não é só uma história interessante, não é só a Alemanha agora que está crescendo. Os países que mais crescem e mais estão surpreendendo positivamente são grandes economias como a Espanha, como a Itália, como a Irlanda. Então, a Europa como um todo está realmente voltando a ter um crescimento importante e positivo. A Irlanda, a Itália e a Espanha especificamente, que há pouco tempo atrás elas estavam bem mal, inclusive. Exatamente. Né? O que aconteceu foi que finalmente, depois de muita briga, eles fizeram algumas reformas, né? Mudaram um pouco o mercado de trabalho, alguns programas sociais, se tornaram mais competitivas e com isso está mostrando agora um crescimento melhor. Eu acho que vale a pena também você comentar, Gabriela, um pouco sobre essa continuação aí do programa de estímulo monetário, né, da política monetária do Banco Central Europeu e o impacto que isso tem nos mercados, né, que acho que é um impacto aí relativamente forte. Né? Só para lembrar, então, o Banco Central Europeu começou o programa de quantitative easing, né, de compra de ativos, de injeção de liquidez, só esse ano. Foi só em março, na verdade, que começou. Então, alguns anos atrás do que os Estados Unidos fez. E o programa é muito grande, em termos de capitalização, é quase o mesmo tamanho do que a gente viu nos Estados Unidos nos 3 programas deles juntos. Ou seja, é muita injeção de liquidez. O efeito que isso tem, primeiro, desvalorizou muito a moeda, o euro, teve uma queda de quase 20%, e isso ajuda as exportações, ajuda a tornar a região mais competitiva. Mas tem ajudado mais do que isso também. Tem ajudado a estimular o empréstimo de crédito dos bancos. Então agora o consumidor na Espanha tem acesso a cartão de crédito, tem acesso à hipoteca, as companhias europeias também têm acesso de crédito. Então é realmente um efeito desse programa do Banco Central que a gente está vendo na economia doméstica. Então para nós é um sinal de que isso é sustentável, é um crescimento que vai durar. Não só isso, mas o próprio quantitative easing ele ainda não foi integralmente usado, né? Então a gente ainda está falando de um estímulo monetário que tem espaço para atuar no mercado europeu. E como é que você vê, além desses 3 países que você já apontou, vocês trabalham ativamente em Alemanha, nos principais países, até Inglaterra, inclusive, vocês têm acesso a esses mercados? Como é que funciona essa parte, principalmente de research que vocês fazem? Como é que vocês dividem e como é que vocês estão pensando, principalmente nos países mais desenvolvidos, não só esses que vêm numa recuperação, por assim dizer, econômica? Eu acho que sempre de pensar em investir na Europa, tem que conhecer bem exatamente o que está acontecendo, cada dinâmica em cada país. Ou seja, o Reino Unido e a Alemanha já vem crescendo há um bom tempo, então tem que ter a capacidade, digamos assim, analítica para olhar realmente em detalhe, né? Então a gente tem o nosso time na Europa, de estrategistas que nos dão muito conhecimento, e no JP Morgan em geral a gente tem muito desse conhecimento local que nos ajuda bastante a diferenciar entre os países. Perfeito. Só para pegar um gancho aqui, Felipe, você falou sobre conhecimento local, isso para a gente é fundamental, só para fazer um parênteses aí do cenário macro, ou seja, sempre que a gente está falando de alguma região ou de algum setor ou de algum cenário, é porque a gente tem uma equipe em loco que está analisando. Então, por exemplo, o time da Gabriela é um time de estrategistas que tem uma presença global. Né? E aí os principais polos, vamos colocar assim, né? Os principais centros são Nova York, Londres e Hong Kong, que você pega os 3 grandes mercados. Mas isso se aplica para qualquer especialidade, ou seja, se a gente tiver um time de renda variável, um fundo de renda variável dos Estados Unidos, quem está avaliando, né, a opinião que a gente está dando reflete a opinião das pessoas que estão lá em loco. Né? Para a gente isso é meio que um mantra, ou seja, é impossível eu conseguir te dar uma opinião de um mercado ou trazer uma solução de investimento se eu não tiver uma presença lá.
É a mesma coisa que alguém aqui querer entender o que vai acontecer com o Copom baseado lá em Hong Kong, ou seja, é humanamente impossível. Então, assim, se a gente tem um fundo de investimento que investe em Brasil, é porque a gente tem uma equipe aqui no Brasil, e temos uma equipe grande efetivamente. E a mesma coisa se aplica globalmente, ou seja, tudo que a gente está falando aqui é baseado com uma presença local nos devidos mercados e essa comunicação fluindo bastante. Perfeito, porque foi o que você colocou, a gente falar lá de Hong Kong, o que está acontecendo aqui, óbvio que algumas falhas na comunicação elas podem eventualmente acontecer e com isso você perde muitas informações que é importante você estar ali, como a gente fala, com o bico no balcão, realmente entendendo o que está acontecendo. Né? Exatamente. E no mais de Europa, você vê algum destaque? Vocês trabalham especificamente com um país? Vocês têm algum movimento específico? Vocês olham para tudo? Vocês têm limite por país na hora de trabalhar? Como é que vocês... A gente está olhando em termos da região inteira mesmo. A gente não está focando só em um país. A gente gosta de trabalhar a região inteira e aí fazer algumas alocações baseadas em aonde a gente vê melhor oportunidade. Né? Na parte de ações, até bolsa especificamente, na verdade a gente tem uma presença grande. Hoje em dia a gente tem quase 40 bi de euros sob gestão. A gente é hoje em dia uma das principais gestoras em todos os mercados, incluindo a Europa. E a forma que a gente analisa é totalmente fundamentalista. Na verdade a gente olha todo o mercado, analisa as empresas. Nunca é demais de lembrar de quando você está analisando uma empresa, você não pode ficar preso somente à região. Né? Cerca de 46% das exportações, da receita das empresas europeias, elas advêm de outros mercados, né? De outras regiões. Né? Então você não consegue ficar preso único, exclusivamente, somente à condição daquele país ou daquela região. Então o processo ele é 100% fundamentalista e a gente olha também todo o contexto global no qual a empresa está inserida. E, obviamente, né, como a região está passando por um momento bem interessante, é óbvio que isso ajuda o segmento. Acho que é muito, muito bom ouvir isso, até para poder explicar um pouquinho mais. Quando a gente fala de uma análise fundamentalista, a gente está falando de um modelo em que você busca definir os seus investimentos com base num viés macroeconômico, ou seja, em pensamentos de acordo com o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com a economia de um país, o que está acontecendo com a economia do mundo inteiro, para onde você consegue apontar, para onde você consegue extrair maior ganho, no sentido, pensando muito mais no plano econômico de uma forma geral. Ao invés de, quando a gente fala de estratégia fundamentalista ou análise gráfica, seria quando o gestor ele fica ali acompanhando a curva, né, de crescimento de um gráfico ou de um comportamento de um papel ou de outro. Acho que é importante passar que por você ter uma posição que você consegue estar em todos os locais para analisar de perto os mercados, isso te traz essa possibilidade de fazer uma análise fundamentalista, ou seja, de pensar de uma maneira global, pensar como é que você pode atuar em cada mercado e não ter que ficar daqui acompanhando a curva lá que vai estar em Hong Kong ou lá de Hong Kong acompanhando a curva que está aqui. E adicionalmente também, ou seja, você tem que entender todo o contexto macroeconômico, né, as tendências que a Gabriela está comentando aqui com a gente, e também entender a empresa em si, ou seja, os fatores intrínsecos da empresa, ou seja, governança, planejamento, né, fluxo de caixa, condições de receita, despesas e tudo mais. Né? E quando você está pensando numa empresa, só para dar um exemplo até, você pegar, por exemplo, uma empresa aqui que eu acho que muitos aqui conhecem, né, a Ambev. Né? A Ambev é uma empresa teoricamente brasileira, né, mas é uma empresa globalizada. Então você tem que entender o que está acontecendo com a Ambev aqui no Brasil, mas você tem que entender também o que está acontecendo no mundo todo. Cada vez mais, né, muitas empresas, até aqui no Brasil, estão procurando estar mais globalizadas. Então você poder ter essa capilaridade de análise, ou seja, no país sede da empresa, mas também nos locais onde a empresa está atuando. E cada vez mais as fronteiras estão caindo. Né? Perfeito. E acho que é interessante também, Adriana e Gabriela, a gente está falando aqui de mundo, de investimentos no mundo inteiro, porque vocês têm essa facilidade de estar posicionado em todos os países, mas assim, a gente também olha muito aqui para dentro. E eu queria também entender com vocês como é que vocês estão pensando, o que vocês estão vendo para oportunidades aqui dentro, perspectivas aqui dentro, e essa relação de investimento interno vis-à-vis investimento externo, como é que vocês estão posicionados em termos de mercado local? Então, só um comentário de como então a gente vê a economia local. Olhando, como prometido, um dos meus top slides aqui seria esse slide, que está mostrando os níveis de confiança domésticos aqui no Brasil. Né? Então, a gente está mostrando a confiança aqui do consumidor à esquerda e a confiança da indústria
aqui à direita, ou seja, níveis baixos que a gente não via na história dessas séries. Então é difícil você imaginar uma reviravolta assim, muito forte na economia quando você vê níveis assim tão baixos. Ou seja, é difícil você ver o consumo aumentar, o investimento de companhias aumentarem exatamente com níveis assim tão baixos. Eu acho que tudo volta um pouco, e até como a gente olha como investidor estrangeiro para o Brasil, é que tem pouca previsibilidade na economia, ou seja, as questões políticas, as questões fiscais realmente dominando e fazendo ficar bem difícil saber exatamente quando que esses níveis vão se estabilizar, quando que o Banco Central vai poder cortar juros, quando que o câmbio vai se estabilizar. Tem muito pouca previsibilidade. Então, realmente, a gente está, eu diria, estruturalmente preferindo e sugerindo ter um bom percentual. Claro que depende por cliente, mas ter esse acesso a essas economias globais onde a gente já consegue enxergar um crescimento bem melhor. Foi o que a gente falou no início do programa, né? Esse programa é um programa que a gente visa trazer investimento, e a gente hoje, para trazer uma boa oportunidade de investimento, a gente precisa entender por trás, né? O plano, o cenário econômico, o cenário político-econômico, principalmente quando a gente está se referindo ao Brasil. E acho que esse tema que você colocou, acho que hoje é o tema central que a gente tem falado, principalmente das incertezas. A gente está num mercado em que você não tem tanta credibilidade de que o que o Banco Central promete vai efetivamente acontecer. Você não sabe se quanto que tem de intervenção do governo no que o Banco Central está fazendo, ou seja, o Ministério da Fazenda ali controlando, o que tem mão de presidente no ministério e tudo isso. Então, dado que a gente não tem hoje essa clareza, o grau de incerteza ele naturalmente aumenta, e não significa que não se tenham boas oportunidades aqui dentro. A gente está falando de um mercado que esse ano, inclusive, tem performado muito bem já que a gente está falando de investimento, fundos multimercado. Esse ano, os fundos que estão posicionados no mercado local, eles têm, inclusive, uma performance muito boa no ano, posicionado e buscando essas oportunidades que a incerteza mesmo traz no movimento de juros ou no movimento de câmbio, principalmente, que acredito que tenha sido o maior ganho dos fundos multimercado que estão posicionados aqui dentro, né? Então, se você faz esse par real contra dólar, naturalmente você consegue ali um ganho muito bom para o fundo se conseguir aproveitar esse movimento. E, de uma forma geral, de Brasil, o que mais que você espera em termos de perspectivas e o que vocês estão olhando para cá para dentro? Não, eu acho que no fim do dia volta tudo em termos exatamente como você estava mencionando, as incertezas. Infelizmente, acaba tudo voltando para seguir dia a dia as questões políticas, as questões fiscais, para saber quando a gente pode esperar luz no fim do túnel, digamos assim. Ainda tem muita interferência, né? Ainda tem muita, e é um mercado que muda muito. Assim, você abre o jornal um dia, é totalmente diferente do dia anterior, então fica difícil você saber exatamente para onde vai. Porque eu acho que, só complementando, acho que tem muita coisa assim que parece estar interessante, né? Assim, economicamente falando, parece que dá vontade de fazer a posição ou dá vontade de entrar. Mas o ponto é, como tem bastante incerteza aí na mesa, é difícil de você hoje em dia ficar com uma propensão a tomar um risco muito estrutural, né? Parece que o longo prazo aqui nas mesas é uma semana, né? Porque realmente, cada dia tá mudando as coisas de uma velocidade muito rápida, né? Ainda mais que a gente está falando que, quando a gente olha para cá para dentro, o custo de oportunidade é muito alto, porque a gente tem uma taxa de juros muito grande. Então, às vezes, para o investidor aceitar tomar um risco em determinado ativo, ele está abrindo ali mão de uma rentabilidade fixa ali de 14% quando você pensa na taxa de juros, que seria o ativo livre de risco. Então, quando a gente pensa no custo de oportunidade, para você buscar ali um retorno excedente ao que a gente tem hoje dos 14%, naturalmente que a gente tem que estar posicionado em boas casas que realmente tem equipes de pesquisa, de research muito bem fundamentadas, principalmente nessa parte macroeconômica, entendendo a dinâmica de mercado para chegar nos investimentos certos, né? E acho que a gente pode, se você nos permite, avançar para a parte de as vantagens, Adriano, que eu acho que é muito importante a gente destacar para o investidor que está acompanhando o programa, porque o programa é um programa de investimentos. Então, a gente está falando especificamente de fundos de investimento que estão posicionados nos ativos nos mercados lá fora. O que você vê de vantagem direta no comparativo entre estar posicionado num ativo aqui dentro com um comparativo de estar posicionado num produto que tem essa exposição offshore?
Não, legal. Acho que essa pergunta é super válida, né? E a gente vem falando com bastante investidores aí. E o que eu acho que é importante colocar é o seguinte: primeiro, o mercado brasileiro é um mercado super desenvolvido, mercado financeiro, mercado de capitais. A indústria de fundos é uma indústria que tem uma certa relevância global, está entre as 10 maiores aproximadamente. Agora não sei com a depreciação do real, mas enfim, é uma indústria importante. É uma indústria regulamentada que dá segurança para o investidor brasileiro, né? Então, assim, e além disso, você tem um ambiente, né, como você colocou, de taxa de juros elevada. Está falando de 14,25, né, o juro nominal, que é o CDI, né, e mesmo quando você pensa em juros real, descontado a inflação, está entre aí também as maiores do mundo, se não for a maior, né. Mas mesmo assim, é muito interessante você ter uma parcela dos seus recursos alocado em outros mercados, né. Mesmo com todo esse nível de taxa de juros que a gente vê atualmente, sob o ponto de vista de risco, retorno, diversificação, é fundamental. E o grande ponto aqui que a gente advoga muito não é ter investimento no Brasil ou ter investimento internacional. Na verdade, a nossa bandeira é simplesmente ter os dois, né? E os benefícios de você ter a diversificação internacional são diversos. A gente pode passar aqui uma tarde inteira aqui comentando, porque tem muitos benefícios. Eu acho que uma das maneiras que a gente gosta de chamar a atenção, né, que é o que a gente batizou lá dentro do efeito 3-2-1, é justamente você ver... Só para a gente poder apresentar o efeito 3-2-1, chamar aqui para o slide, por favor, para a gente poder acompanhar. Perfeito, né, que é o que a gente chama aqui de internacionalização do mercado de investimentos brasileiro. O que é isso? Assim, acho que é uma forma que choca muita gente você pensar em termos de tamanho. Mesmo a gente sendo uma economia relativamente grande, a gente é muito pequeno, assim, comparado ao mundo, né? Ou seja, se você for ver aqui na primeira coluna, né, em termos de PIB, o Brasil hoje tem cerca de 3,2 trilhões de dólares, o PIB brasileiro, enquanto que o mundo tem 108 trilhões, né? Na parte de emissão de renda fixa, o Brasil hoje em dia, né, tem um volume aí de aproximadamente 2,2 trilhões, né, contra um mundo aí que emite cerca de 92 trilhões. E quando a gente pensa em termos de bolsa, e aqui a gente colocou o principal índice global de bolsa, que é o MSCI, né, que você pega todas as bolsas no mundo inteiro e vê qual que é o valor dessas bolsas, né? O Brasil, hoje em dia, o valor de mercado do Ibovespa é 300 bilhões de dólares, enquanto o mundo 38 trilhões de dólares. Ou seja, em outras palavras, né, o que eu acho que é importante colocar aqui, quando você está 100% investido no Brasil, você está somente pegando 3% da riqueza mundial, 2% da renda fixa mundial e somente 1% da Bolsa brasileira. Ou seja, você fica de fora de 97% da riqueza mundial, de 98% da renda fixa e de 99% da Bolsa. Ou seja, você deixa de fora nesse leque uma série de opções e oportunidades que estão aí, estão na mesa. Ou seja, a Gabriela comentou aqui a visão dela, né, como é que a gente está vendo o mundo, né, e não é uma coisa de curto prazo. É uma coisa assim de médio e longo prazo, um começo aí de um ciclo que a gente está vendo. Ou seja, você tendo veículos e formas de você acessar hoje em dia, faz todo sentido hoje em dia você ter um pedaço da carteira. O quanto ter, eu acho que vai muito do perfil e da demanda, né, e das necessidades de cada investidor, né? E uma coisa importante, se você olhar o Brasil há 20 anos atrás, a gente era uma economia fechada. Né? Ou seja, o nosso consumo era um consumo muito de produtos internos, né? Ou seja, os nossos carros eram carros 100% produzidos no Brasil e tudo mais. Hoje em dia, se você olhar o nosso vestuário, né, e os nossos utensílios aqui, provavelmente 50% do que a gente está usando aqui, incluindo esse computador, ele é feito lá fora, né? Ou seja, nós já somos consumidores globais já há cerca de pelo menos 15 anos. A oportunidade que você tem agora é de participar dos investimentos. Né? Não, perfeito, acho que a gente está falando aqui de acesso a mercado, a amplitude do mercado, acho que ficou mais do que claro que você tendo esse acesso, olhando para fora, você aumenta muito a sua possibilidade de investimento. Então, já que a gente fala tanto de diversificação, ainda mais no mundo de hoje, que maiores economias do mundo se recuperando, a gente está falando de emergentes que estão andando no sentido contrário. O Brasil está aí para mostrar, para não deixar a gente mentir, que essa desaceleração da China, o Brasil andando para trás, literalmente, realmente regredindo, a gente está falando de um acesso a uma gama de produtos muito maior. Isso daí em termos de diversificação, ou seja, proteção de risco da carteira do investidor, isso é muito importante. Não só o tamanho do mercado, você colocou também, a gente está posicionado
em uma parte da carteira protegida, de repente com uma proteção, com uma exposição cambial. Ou seja, você está pensando na sua carteira em proteger ela contra a desvalorização do real, contra a desvalorização de uma moeda frente ao real. Então a gente está falando de estar exposto ao câmbio. Isso, quando você olha para o portfólio como um todo, e ainda falando de diversificação, isso faz muito sentido. E acho que um terceiro ponto muito importante colocado é esse ponto de que hoje a gente, na verdade, a gente já acessa, né, todos os mercados via os nossos aparelhos, via nossa roupa, relógio, computador, tudo isso. A gente está o tempo todo interagindo com esse tipo de produto. E a gente fala de inflação, mas às vezes você vai ver que a inflação, na prática, ela é até maior do que é divulgado, porque o serviço às vezes aumenta mais, os produtos que você consome podem eventualmente estar aumentando mais ou menos do que a inflação. Então, ter essa parte dolarizada ou exposta ao câmbio, ao euro, ao dólar, enfim, protegido, isso hoje faz muito sentido para a carteira do investidor, não é isso? Perfeito, assim, porque o dólar nada mais e a Gabriela pode até complementar, ela é uma reserva de valor, ou seja, o dólar é o grande, vamos dizer assim, reserva mundial já há bastante tempo. Até onde a vista alcança, ele vai continuar aí com uma relevância muito forte, né? E dólar é dólar, né? Uma brincadeira que eu faço é que eu, quando eu jogava cara e coroa, eu não lembrava qual moeda que eu jogava. Já o meu primo americano, né, quando ele jogava cara e coroa, ele lembrava. O meu avô, muito menos, lembrava a moeda. Né? O avô do meu primo, ele lembrava da moeda. Ou seja, essa brincadeira que a gente faz é justamente para dar essa noção de reserva de valor. Ou seja, quando você tem uma diversificação em uma outra moeda, de uma certa maneira você está preservando o seu patrimônio. Não é que eu estou aqui falando que se você tiver uma alocação ativa em dólar, você vai superar o CDI. Eu não estou querendo advogar. É um outro produto. É um outro produto. Ou seja, é a mesma coisa do investidor falar que gosta de ter imóvel na carteira com uma certa segurança. Né? Ou seja, aconteça o que acontecer com o país ou com o governo, o imóvel vai estar lá, o tijolinho vai lá. De uma certa maneira, você pode fazer essa analogia para você ter uma diversificação em moeda forte. Ou seja, se acontecer alguma coisa com o teu país, você vai manter o teu poder de consumo global no longo prazo. Perfeito. Acho que é importante destacar, Adriana, a gente está falando aqui de diversificação de portfólio. Quando a gente olha para o portfólio como um todo, a gente tem, principalmente ali na plataforma XP, acesso a todos esses produtos. Produtos que têm exposição ao câmbio, produtos que estão posicionados lá fora com ou sem exposição ao câmbio. A gente tem produtos, fundos que a gente está falando, que estão investidos aqui no Brasil, fundos que estão investidos no Brasil, mas que também pegam esse movimento de moeda, fundos que estão investidos em crédito, fundos que estão investidos em renda fixa, em renda variável. Enfim, a gente tem uma gama de produtos muito grande quando a gente fala da plataforma de fundos da XP. E por isso que hoje a gente veio aqui para elencar principalmente 3 produtos que estão disponíveis na plataforma de fundos da XP, que hoje permitem essa acessibilidade do investidor aos produtos offshore, ou seja, aos produtos que o JP Morgan, com esse know-how todo e com essa sabedoria, consegue colocar em prática nos investimentos dos nossos clientes. Então, se você hoje tem acesso à plataforma XP, você consegue, pela plataforma da XP, alcançar os produtos que o JP Morgan está trabalhando, assim como outras gestoras, assim como outros produtos que a gente tem dentro da plataforma. E eu queria pedir um pouquinho para vocês detalharem o que são os produtos, já que a gente falou aqui da importância de estar posicionado lá fora, a gente já comentou sobre todo esse know-how que vocês têm e por que vocês estão bem posicionados lá fora. Como que o investidor efetivamente entra num mercado de ação lá fora via um fundo do JP Morgan que está disponível na plataforma da XP, Adriano? Quais são os fundos, quais são os produtos que a gente consegue disponibilizar isso? Não, legal. Acho que é até importante comentar, assim, a diversificação internacional, ela sempre esteve presente nos investidores brasileiros de altíssima renda, né? Ou seja, com volumes assim, extremamente elevados. Para a grande maioria dos investidores, o acesso ao tema internacional era muito difícil. Né? Era difícil porque para você abrir uma conta fora tem uma certa burocracia, exigia um volume mínimo e tem o seu trabalho com relação à declaração de imposto de renda, etc. e tal. Então, assim, é uma coisa que já existia, mas era uma coisa muito pouco utilizada pelos investidores. Né? Agora, o acesso aos fundos de investimento internacionais ele ficou extremamente mais facilitado. Por quê? Porque hoje em dia, através de um fundo brasileiro, você consegue ter 100% dos seus recursos investidos em estratégias ativas no mundo global. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A partir de agora, a partir de outubro, a gente consegue trazer todo aquele 1,8 tri de dólar que a gente tem sob gestão para o mercado brasileiro.
né? E a forma que você traz, ela é extremamente simples, ou seja, você tem fundos aqui no Brasil, regulados pela CVM, ou seja, com todo um ambiente aí que o investidor o investidor brasileiro já está acostumado. O que o fundo aqui no Brasil faz? Ele pega esses recursos e investe em fundos da nossa plataforma. Então a estrutura ela é muito simples, né? E o fundo de investimento no qual a gente tem lá fora, ele também é um ambiente regulamentado. Lá fora a gente tem cota diária, a gente tem liquidez, a gente tem transparência, a gente tem órgãos reguladores que dão todo um respaldo, segurança e transparência para o investidor, né? E o que a gente trouxe aqui para o Brasil, né, e a gente colocou até na plataforma da XP, a gente procurou já trazer uma diversificação que a gente julga já bastante razoável. Tá? A gente trouxe 2 fundos de renda variável e um fundo multimercado. Renda variável é ação na prática? É, fundos de investimento em ações, exatamente. Né? Então, no caso, um fundo, né, que chama US Select Equity Plus, ele é o quê? Ele é um fundo de ações, né, que compra ações no mercado americano. Tá? Quem faz a gestão desse fundo é o meu time de bolsa, né, o meu time de renda variável, que fica baseado nos Estados Unidos. Só para te dar uma noção, hoje em dia a gente gera no mercado de bolsa americana aproximadamente 240 bilhões de dólares. Hoje em dia a gente é o maior gestor de renda variável ativa no mundo. Né? E agora o investidor brasileiro ele passa a ter acesso a essa plataforma, ou seja, algo que antes era muito difícil, ou então você ficava muito restrito a instrumentos aqui no Brasil com pouca diferenciação de retorno, estratégias muito passivas, agora você consegue ter acesso a um mercado e uma equipe extremamente dedicada. Né? Então, assim, esse fundo especificamente dos Estados Unidos, ele busca superar o SP500, que é o principal índice da Bolsa nos Estados Unidos, no médio e longo prazo, com uma equipe que está sempre analisando ali todos os papéis da Bolsa e vendo a melhor relação risco-retorno. Então, o investidor, ao investir nesse fundo, qual que é o retorno dele aqui no Brasil? Né? Ele passa a estar dolarizado. Então, primeiro, ele passa a seguir a variação do dólar contra o real. Ou seja, se o dólar for para R$5, ele vai ter o benefício dessa valorização, pensando em reais, tá? E se o dólar for para R$2, ele vai ver a desvalorização em termos de reais. Então ele passa a estar dolarizado, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ele passa a ter o retorno do fundo lá fora. Ou seja, o mesmo retorno que todos os investidores globalmente têm desse fundo aqui, é um fundo que tem 3,5 bilhões de dólares, o investidor brasileiro ele passa a ter. Então, se o fundo lá fora apresentou uma valorização de 15% no ano, o investidor brasileiro passa a ter essa mesma valorização aqui também, mais a valorização do real contra o dólar. Então, na prática, quando o investidor acessa lá a plataforma XP, ele vai acessar o fundo US Select, né, do JP Morgan, e ele vai ter, com isso, essa rentabilidade que a equipe de gestão do JP, que hoje é a maior equipe de gestão ativa de renda variável nos Estados Unidos, você tem acesso a esse ganho que eles estão gerando, mais a variação do dólar. Então, na prática, a gestão ativa em Bolsa Americana mais dólar. Exatamente, exatamente. São dois passos aí que o investidor tem que ter em mente, né? Primeiro, ele quer estar dolarizado, aí aquele conceito de moeda forte lá que a gente comentou, que a gente acha que todo mundo tem que ter, né? Alguns mais, outros menos, mas a gente acha que é importante. E o segundo passo é ele pensar em ter um retorno em termos de dólar substancialmente grande no médio e longo prazo. E a gente acha que a Bolsa Americana proporciona esse tipo de retorno. Agora, é óbvio que a gente está falando aqui de um horizonte de longo prazo, né? Do mesmo jeito que o investidor aqui no Brasil, quando ele investe em bolsa, ele está com um horizonte aí de 3 a 5 anos, a mesma coisa se aplica aqui, só que você está falando de um mercado americano que é 50% da capitalização mundial. Perfeito. Aproveitando o gancho aqui do Marcelo, que está fazendo um comentário, a gente está falando especificamente da plataforma de fundos aqui do Brasil, que são fundos locais que vão comprar fundos lá de fora, cota de fundos lá de fora. Então a gente está falando de um extrato consolidado aqui dentro, em que você tem acesso a todos esses produtos. Mas, naturalmente, via a plataforma XP, você também tem acesso aos recursos lá fora. A gente divide a XP entre XP Investimentos e a XP Securities, que é uma possibilidade que você tem de também acessar os produtos lá fora,
mas é enviando dinheiro. É um pouco diferente do que a gente está falando aqui via esse fundo especificamente da plataforma de fundos da XP, dessa plataforma aberta que a gente distribui o fundo global do JP, em que você tem via a conta aqui, você tem acesso aos fundos que compram esses produtos lá de fora. Mas você também tem acesso a esses produtos lá fora quando você faz a remessa, ainda pensando em XP. Agora a gente está falando da XP Securities, que é uma oportunidade que você tem de fazer esse envio dos recursos e começar a trabalhar diretamente no mercado lá fora. Voltando aqui, Adriano, para a gente, já que a gente está falando dos fundos, quando o cliente ele entra na plataforma da XP, ele acessa o fundo de ações dos Estados Unidos e acessa também um fundo de ação de Europa, não é isso? Exatamente. Ou seja, o que a gente procurou? A gente procurou ter uma diversificação bem interessante em termos de fundos. Então, o primeiro que eu apresentei aqui foi o de Bolsa Americana, que é o maior mercado do mundo, que é 50%. O segundo maior mercado em termos de bolsa é justamente o mercado europeu. Que é um mercado que a gente acha que hoje em dia é super interessante, né? A Gabriela comentou aqui, ou seja, a economia ela vem se recuperando, agora você está tendo um estímulo monetário, então a gente entende que a Europa é um pouco dos Estados Unidos há 2 anos atrás. Né? E quando a gente pensa de Europa, a Europa é 25% da capitalização mundial, e um mercado que vem num ritmo bastante interessante, não só em termos externos, ou seja, acho que a valorização do dólar também ajuda a Europa, mas também internamente, ou seja, a dinâmica interna ela está se recuperando. E o fundo que a gente trouxe aqui, ou seja, é um fundo brasileiro, né, o mesmo conceito do fundo dos Estados Unidos que eu comentei, e aí a gente investe num fundo de gestão de bolsa europeu. Tá? A equipe está baseada na Europa, a gente também hoje em dia é um dos principais gestores em ações de Europa. E o que essa equipe faz? Vai procurar identificar as melhores oportunidades, examinando ali na lupa as condições da empresa inserida naquele setor, naquela região e globalmente. Né? Então, quando o investidor está investido nesse fundo, que é o Europe Select Equity, qual que é o retorno dele aqui no Brasil? Né? Esse fundo aqui, o investidor ele passa a estar em euro. Tá? Então, assim, ele passa a acompanhar a variação do euro versus o real, mais a variação do fundo lá fora. Né? Então, de novo, você tem essa exposição cambial, e agora a gente está falando de euro, Perfeito. E mais essa gestão ativa em cima dos produtos, dos ativos negociados nas bolsas europeias. Perfeito. Né? Quando você acessa via plataforma de fundos XP esses 2 veículos, e para fechar, a gente já está com o tempo estourado, para a gente, quando você acessa esses 2 veículos e mais o global, que é o fundo macro que você vai comentar, a gente tem um ticket mínimo fixo para esses 3, não é isso? Perfeito, ou seja, esses 3 fundos, né, e aí já vou falar rapidamente do terceiro, a aplicação inicial é de R$50 mil, então é uma aplicação relativamente acessível, e adicionalmente também as condições em termos de liquidez, elas são bem atraentes, né, ou seja, o prazo de resgate desses fundos, né, numa eventual necessidade de liquidez, é D+5. Tá? E aí, falando bem rapidamente, eu tenho aqui a página que resume, né, a performance do fundo dos Estados Unidos e do fundo de Europa, e aqui a gente compara com o dólar. Se a gente conseguir mostrar o slide aqui, dá para até identificar melhor? Aqui a gente consegue ver a variação, né, ou seja, o quanto que o mercado aí vem num ritmo forte, é um resumo, né, à esquerda a gente tem a performance do fundo de bolsa americana, né, aqui até setembro, outubro. Fábio, você consegue colocar na tela o... Obrigado. Obrigado. Então, assim, na esquerda a gente tem o retorno do fundo de bolsa americana, e aí outubro você já corrigiu, né, já teve um retorno super forte aí, ou seja, volta aí numa retomada, e mesma coisa a Europa do lado direito, né, você consegue ver aí comparado à moeda. E seguindo aqui, ou seja, o terceiro fundo que a gente colocou na plataforma da XP, ele se difere dos 2 anteriores basicamente por 2 conceitos. O primeiro porque ele é um fundo super abrangente globalmente, então ele pode fazer tudo, né? E o tudo que ele faz é baseado em cenário macroeconômico, ou seja, a gente tem uma equipe baseada em Londres e em Nova York, que eles vão procurar identificar os principais temas macroeconômicos e ver qual é a melhor maneira de você capturar os retornos. Então ele pode fazer renda fixa, renda variável, ele pode comprar as economias desenvolvidas, né, e pode investir também nas economias emergentes, né? Ou seja, no final do dia ele quer entregar um retorno absoluto diferenciado. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que o fundo aqui no Brasil ele é redeado para o real. O que isso significa? Isso é importante, ou seja, quando eu faço essa operação, é uma operação simples que a gente faz via BMF, a gente expurga o efeito da variação do dólar contra o real, ou seja, quem está investido nesse fundo aqui, se o dólar for para 8 ou se o dólar for para 1,
sob o ponto de vista do investidor aqui do Brasil, não vai ter a menor diferença, porque eu estou redeado no real. Tá? E o segundo ponto é que eu passo também a estar engordando o retorno do fundo lá fora, ou seja, adicionando o retorno do fundo lá fora com os juros local, que no caso é o CDI. Em outras palavras, se o fundo render 7% lá fora, e aqui a gente tem uma simulação da performance que a gente pega o fundo lá fora e coloca esse efeito do hedge. Então, se o fundo render 7% lá fora, eu engordo com esses 14% que é a taxa de juros local ao ano aqui. Ou seja, eu passo a ter um retorno substancialmente superior ao CDI, né, no médio e longo prazo, só que através de uma abrangência totalmente globalizada que agrega bastante retorno nas carteiras. Ou seja, os fundos multimercados aqui no Brasil, em função até do tamanho do que a gente já comentou, eles têm possibilidades relativamente restritas. Né? Então acaba que o comportamento entre eles é bastante parecido, que é o que a gente chama de correlação. Quando você adiciona uma estratégia global na carteira, né, em CDI, você consegue diminuir a correlação e maximizar a famosa relação risco-retorno do portfólio. Então a gente está falando que para você investir através da plataforma XP de fundos, num fundo desse que o Adriano está colocando, em qualquer um dos três, você tem com um ticket mínimo de 50 mil, você tem acesso a esses três veículos. Acho que o que é mais interessante a gente colocar aqui é que, como o Adriano bem colocou nesse último ponto, nesse último fundo, o Global Macro, a gente está trazendo toda essa expertise, toda essa inteligência que a equipe da Gabriela, no mundo inteiro posicionado na Europa, nos Estados Unidos, ela consegue extrair valor dessas equipes de gestão posicionadas nos diferentes países para trazer em termos de rentabilidade para o fundo, ao mesmo tempo sem abrir mão desse custo de oportunidade que a gente falou, que é o CDI. Hoje a gente está falando de um CDI de 14,25, então é natural que às vezes você pensando, será que a moeda não já andou muito? Será que a gente não já está, de repente, num movimento que vai ter uma diminuição desse crescimento do valor? Então, de repente, é um bom veículo também para você aproveitar o carrego do CDI, ou seja, você não abrir mão desse custo de oportunidade que você tem aqui dentro com a alta taxa de juros, mas ao mesmo tempo está diversificando os investimentos através de produtos internacionais, através de um mercado global. Então é você extrair valor dessas equipes de gestão que estão posicionadas fora do país e conseguir trazer isso para o seu fundo sem abrir mão também do CDI. Então, para quem está pensando em ter uma exposição ao câmbio na parte de proteção de patrimônio e ter um adicional de uma equipe de gestão posicionada local no mercado internacional para trazer valor para a carteira, você tem o dos Estados Unidos, que é o US Select, você tem o de Europa também na plataforma, assim como você tem o macro, que trabalha essa parte fundamentalista e traz esse valor que as equipes de gestão elas conseguem extrair dos mercados para dentro do fundo, para dentro da sua carteira que está diversificada em ativos internacionais, quando você está ao mesmo tempo aproveitando esse momento do CDI muito alto que a gente tem aqui dentro. Então, nominalmente, é um retorno muito alto. Acho que vale, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Foi um prazer imenso, foi uma honra ter vocês dois aqui dentro. Muito obrigado. Obrigada pelo tempo, foi ótimo. É isso aí, pessoal. Esse é o programa Conheça Mais. Eu sou Felipe Campelo, responsável pela distribuição de fundos da XP. Vocês têm contato com os assessores da XP, com a nossa mesa direta de atendimento ao cliente, para acessar os fundos internacionais do JP Morgan, assim como toda a nossa plataforma de fundos. Vocês podem entrar em contato no site da XP, xpi.com.br, que você vai ter acesso direto ao cadastro, que você vai conseguir entrar em contato com os nossos bankers e acessar esses fundos que a gente está falando que hoje realmente trazem muito valor. Na próxima semana a gente vem com mais uma oportunidade de investimento. Até lá, muito obrigado.